Vamos lá. Olha, confesso que eu já tinha estudado algumas coisas interessantes, só que a metanarrativa foi a primeira vez que eu me deparei com esse tema. E de algumas semanas para cá, quando eu comecei a observar o tema, me deu uma abertura maior nos olhos, porque eu comecei a ver de uma forma diferente. Essa apresentação que a gente está fazendo aqui, para quem está assistindo, é de um livro que existe do Bernardo Shaw, que ele fala sobre a metanarrativa bíblica, onde conta de Gênesis a Apocalipse, ali da Bíblia, fazendo com que essas partes se liguem entre si. E muitas das vezes nós temos o costume de pular da criação para a queda, da queda para Jesus e da ressurreição para a salvação. E aí existe um mar entre esses acontecimentos que dão norte para a gente e em muitos outros pensamentos, ou a gente passa a olhar a história de uma forma diferente. A Bíblia é esse arco narrativo que tem como personagem principal o próprio diretor. E a Marvel achou que estava inovando quando colocava o diretor dele nos filmes, quando, na verdade, o Senhor o verbo se encarnou na história, no nosso caso. E o que acontece? Se a gente, Bernardo Shaw faz uma pergunta para a gente, que ele fala assim, se você não sabe de qual história você faz parte, você não sabe o que você está vivendo. A sua existência é uma grande busca por verdades alternativas. A gente tem várias perguntas que já vêm com a gente de fábrica e a gente passa a vida tentando descobrir o que faz sentido para a gente. Por isso que é importante a gente saber de qual história a gente faz parte, porque a gente já sabe até o final dessa história. Quando a gente chega em Apocalipse, a gente sabe de Gênesis Apocalipse o que está acontecendo. Quando a gente conhece a história, a gente sabe como se comportar diante dos acontecimentos. E a metanarrativa ajuda a gente a montar esse grande quebra-cabeça, que são histórias isoladas em épocas diferentes que se unem através da obra de Cristo. E é essa história que dá sentido à nossa existência humana, que é o nascimento, a vida e a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, só que todo esse cenário aí de Gênesis Apocalipse é o que faz sentido, porque a gente passa a entender melhor essa história. Vou pular para o próximo slide. Da criação até a queda. Agora é a Jeane, eu não sei se ela arrumou o áudio. Eu voltei. Ai, gente, ouvindo a voz dela. Gente, amém. E aí, seguindo o que a Ketra está falando, né? A gente tem costume, assim, e até o Bernardo Shaw, ele meio que cita, assim, que o princípio das coisas, ele vai direcionar muito o fim. E quando você não sabe de onde você veio, você não sabe muito para onde você vai, né? E o objetivo é exatamente isso, é parte de um início daquilo que você quer, daquilo que existe, para um direcionamento, né? Então, quando você não sabe de onde você está vindo, você se perde no meio do caminho. E foi o que aconteceu na narrativa do homem, né? Nesse grande enredo que Deus criou, né? E aí a gente vai começar, obviamente, do início, né? Em Gênesis 1 e 2, eu acho muito, muito importante como essa parte do início é o que vai definir se a gente vai entender o final ou não. Eu acho legal todo mundo, assim, que tiver a Bíblia, assim, abrir em Gênesis agora, para ir acompanhando a leitura e prestar muita atenção agora. E aí, Gênesis 1 e 2, eu acho que tá todo mundo, assim, quase careca, né? De saber da história, né? De contar. E a maioria... Tá travando para vocês? Espero que melhore para todo mundo. A maioria dos cristãos se perguntar assim, nas escolas bíblicas, enfim, ou em casa, vai a criança e nós, né, vamos acabar contando essa história do início, né, que Deus criou o céu e a terra, né, só que
conta com uma história um pouco vazia, né? E acaba não compreendendo isso no seu viver. No Gênesis 1, ali, aí Deus e Moisés, né, foi escrevendo ali, que no princípio Deus, né, obviamente, criou o céu e a terra. No início aí desse texto, começa-se logo, obviamente, pelo autor e o ator principal dessa história, que é Deus, né? Criando coisas, né? E aí, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Na face do abismo, depende da tradução. E aí, ele vai ali criando coisas, né? E em Gênesis 1, há uma ambiguidade, né? Sempre Deus cria duas coisas e separa. Duas coisas e separa. Cria o céu, né? Cria o lumiar, aí coloca dia e noite, separa o céu da terra, né? E ele vai fazendo essa ambiguidade em toda a sua criação. E assim ele vai criando todo um ambiente. Até chegar em Gênesis 2, em que Cristo, em que Deus, né? Ele cria o homem, né, e a mulher da sua imagem e semelhança. O que Bernardo Shaw traz, e que eu achei esplêndido na sua explicação, é que Deus, no sétimo dia, ele termina a criação, né, e ele descansa. Nesse descanso, é como se ele estivesse dizendo assim, eu só posso descansar naquilo de que eu sou dono, no caso, né, de todo o seu trabalho. Nos tempos antigos, a criação de templo, né, de um templo, era feita, e no final do templo, essas pessoas colocavam o Deus no final da criação do templo, né? Tipo assim, aí fazia o templo e depois colocava a imagem. E aí Bernardo Shaw traz que quando Deus, ele termina de fazer a criação e coloca o homem, a sua imagem e semelhança, Deus está criando o Jardim do Éden como se fosse o seu templo de habitação, e no final ele coloca, vamos fazer agora o homem a imagem e semelhança, como reproduzindo sua imagem e colocando, como se estivesse dizendo, agora que eu fiz o meu templo de habitação, que seria a terra, o Jardim do Éden, vou colocar a minha imagem e semelhança, e o homem seria essa expressão da sua glória, obviamente, né? E que aquele lugar era o seu lugar santo, era o seu lugar de habitação, e o homem iria reproduzir e tinha por objetivo reproduzir em sua vida, glorificar o nome de Deus, porque ele agora seria imagem e semelhança de Deus. Então, voltando à criação, o mundo seria o Jardim do Éden, essa criação, esse local de habitação, e o homem, como imagem e semelhança, tinha a responsabilidade de perpetuar em todo o seu trabalho, em todo o seu viver, a glória de Deus, sendo a imagem e semelhança de Deus. Até aí, tudo bem? Então, a gente tem ali em Gênesis 1 e 2, Deus estava criando um espaço habitável para ele, né, no caso. E aí, esse espaço seria um espaço sagrado de habitação eterna, né? E aí, lá no Salmo 8, versículo 6, tem assim, falando que Deus colocou o homem ali e ordenou que ele subjugasse todas as coisas, né? E era essa a obrigação, né? Aí tem uma frase do Bernardo Shaw que ele traz assim: ignorar a mensagem teológica da criação é se arriscar a não compreender a clareza do próprio evangelho. Então, se a gente não entender
o que significa esse descanso do 7º dia da criação, de toda a criação? E quando Deus ele coloca o 7º dia como Shabá, que vem do hebraico, que é o sábado, que esse fechando a criação como um descanso, esse Shabá, esse descanso, é sagrado. Então, ele faz toda essa criação como algo sagrado e algo que é dele. Ele primeiro mostra o seu poder e que a criação ela deve manifestar a sua glória, né, obviamente, e que era o seu lugar de habitação. Kétura quer falar alguma coisa? Eu tô mudando minhas anotações. Não, acho que tá tudo bem. Só me avisa quando for para passar para Israel, tá bom? Uhum. Aí sim. É porque, assim, a gente está acostumado a entender o evangelho como somente, tipo, a resolução dos nossos pecados. Por exemplo, meu, no caso, né? Um evangelho, tipo, forense, individualista, né? Ele até resolve os problemas, mas o que Jesus, ele realiza na vida, na morte, na ressurreição, ele deve ser compreendido no contexto geral, né? Como a Kétura no início falou, e no contexto mais amplo, em que Deus, ele afirma originalmente que todo o universo, né, ele é muito bom, com a humanidade no centro do seu cosmo, né? Aí ele coloca o homem, ele cria o mundo como seu lugar de habitação, diz que é bom, santifica e coloca a sua imagem e semelhança no centro disso, representando aquilo que tem que estar no centro, que é ele mesmo. Aí agora a gente vai para a parte da queda. Né? Na criação ali, o que representa a queda, né? Lá na história, né, o próprio Deus, ele coloca 2 árvores ali no centro do Éden, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a gente pode questionar assim, como é que um Deus bom, um Deus que ele quer manifestar, né, a sua glória, a sua fidelidade, a sua confiança, coloca, a gente sempre faz aquela pergunta, coloca uma árvore que vai dar oportunidade ao homem de pecar contra ele, né? Qual seria o sentido de Deus fazer isso? O amor e a obediência, que é o centro, são 2 termos e objetivos centrais da criação de Deus para o homem, a obediência e o amor, eles devem ser voluntários, porque ao contrário disso não ia manifestar aquilo que Deus é. Né? Então, o amor, ele tem que ser voluntário. E colocar a árvore da vida e do bem e do mal no centro do Jardim do Éden era fazer com que o homem e a mulher se lembrassem a todo momento em quem eles deveriam confiar totalmente e saber que o dono de tudo aquilo era o próprio Deus e o objetivo central, que era a total dependência e obediência a Deus. A árvore da vida ali no Jardim do Éden, ela significaria exatamente o objetivo principal do homem e da mulher, que é a obediência a Deus e que nós somos totalmente dependentes a Ele para ter a vida e viver em si, né? E a árvore do conhecimento do bem e do mal seria o nosso caminho, a possibilidade de uma vida autônoma de Deus. Então, você colocar a árvore da vida, que simboliza a nossa total dependência, é como se você estivesse botando 2 escolhas, né, e o amor e a obediência é isso, aí você coloca a escolha do homem em ser totalmente dependente de Deus e em sua vida você manifestar essa dependência, ou você escolher, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, você ter essa possibilidade de uma vida autônoma de Deus. Então, assim, a queda, ela é a falta de confiança dos seres humanos no Deus criador,
ela é a tentativa de ser Deus sem ser Deus. Porque quando a serpente ela propõe a Eva, né, a possibilidade, ela ali está primeiramente desafiando um dos atributos principais de Deus, que é a sua fidelidade e a sua confiança, o caráter de Deus, que ele não é tão confiável assim. Ela desafia exatamente o objetivo, né, que Deus quer ao homem, que ele confie totalmente nele, seja dependente dele. Então, a serpente, ela propõe, desfazendo um dos atributos principais de Deus, da sua fidelidade, confiança, e dizer assim, ele não é tão confiável assim quanto você pensa, né? Se fosse assim, Deus conhece, ele desfaz, né? E aí a Eva acaba caindo na lábia, né? Na rede da serpente, né? Que é o diabo. E já, de primeira, já meio que contradiz ali a palavra original que Deus colocou, já acrescentando ali algumas palavras a mais, né? Então, tem uma observação, a falta de confiança, a queda seria essa falta de confiança, né? Ela se resume isso, né? Na falta de confiança em Deus. E aí, tem uma observação que eu vi depois compartilha lá, já deu 7 minutos? É porque a criação é muito grande. Já estou indo para Israel, aí eu já tenho mais 7. A queda, ela é sempre para baixo, né? Mas o que de fato acontece é que a serpente propondo um caminho para cima. Quando a gente cai, é sempre para baixo, mas a queda, o termo queda, né? É a serpente propondo a Eva subir e não cair, né? Então, ela sugere à mulher um atalho para que ela se torne conhecedora do bem e do mal de forma absoluta, sem precisar de Deus. Por isso que a queda, ela representa tentar ser Deus sem ser sem Deus, no caso, né? Então, em suma, a presença ali da árvore, né? Ela representa esse meio de subsistência. A árvore, ela, antigamente, assim, em alguns povos, ela representava um meio de subsistência. Então, se você comer do fruto da vida, seria um símbolo de que você estaria se submetendo, né? E você, para viver, você precisaria daquilo. E se você comer do conhecimento do bem e do mal, era aquela escolha que você tinha. Ou seja, você estava dizendo que para você subsistir, você precisa daquilo. Então, o homem tinha duas opções. Ou se render a ser dependente de Deus, ou essa vida autônoma, né? E essa árvore, né? Ela fazia o homem, né, Adão e Eva, se lembrar todos os dias da sua vocação, que é depender de Deus e obedecê-lo. E aí, o que foi que aconteceu? É que deixamos de conhecer a Deus por Ele mesmo, para conhecê-los por meios próprios. E aí, a humanidade começou a desandar, né? E aí, não tem essa frase, né? Deixa eu ver, coloca aqui. E o que acontece é que a autonomia da vida, ela só tem um caminho, a morte. Quando você não come fruto da vida e deixa de ter vida, o caminho da autonomia de Deus, você ganhar a autonomia de Deus, é a morte. Porque Ele é o que dá a vida, né, no caso. E agora, a gente vai caminhar, né? Quando Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden, e a gente percebe ali um marco, né? Adão e Eva, eles só se multiplicam depois da saída do Éden, né?
Então, nós somos frutos exatamente dessa desobediência e autossuficiência do homem. Então, a gente vai seguir já nascendo fruto desse pecado, né? Que é dessa falta de confiança em Deus e dependência em Deus. E aí vem a história, né? Começa ali Caim e Abel, e todo mundo conhece, creio eu, né? Que a maioria do caminho da história ali. Temos o mundo só ladeira abaixo, porque o homem ele não conseguia mais se voltar para Deus, apesar de, no meio desse caminho, terem homens que eram retos. Mas percebam que até a própria palavra fala que era uma nação perversa, né? Noé, por exemplo, era um homem reto, só que no meio do seu povo, perverso. Então, era cada vez mais raro. E era tão raro que era evidente, né? E na palavra deixou-se evidente isso, né? Então, a humanidade ela foi cada vez mais se pervertendo e ficando mais longe, mais autossuficiente. E essa autossuficiência só gerava morte. Então, aí a gente vai chegar, aí teve a redenção, e mesmo ali só para dar um adendo, na parte do dilúvio, né? Lembra que no início a terra era sem forma e vazia? Deus, ele tem no seu coração a proposta eterna de sempre dar oportunidade. Ele nunca desiste do homem. Ele tem como caráter dele a fidelidade, primeiro, naquilo que ele é, naquilo que ele faz, né? E essa é a proposta inicial dele. Então, Deus, ele é fiel nas suas propostas. Mas aí, ele manda o dilúvio, né? É como se fosse uma recapitulação daquela terra sem forma e vazia. Mas o mal estava dentro do homem, e mesmo ali Noé, crendo e tendo fé, né, pela fé, que ele é até citado como um dos pais ali da fé na genealogia, né, ele não consegue, né, o homem não consegue. E aí, passando ali por Noé, a gente vai chegar em Abraão. E é em Abraão que Deus começa o seu plano de redenção do homem. Não tipo assim, obviamente, ele já tem essa promessa lá em Gênesis 3, ali quando ele condena o homem, a mulher, a serpente, e ele já faz essa promessa, mas oficialmente seu plano mesmo, escrito, em prática mesmo, ele começou em Abraão. Então, a gente tem agora ali Abraão como o início da caminhada desse enredo todo para a salvação, né? De forma, assim, mais explícita, né? E aí, a gente vai lembrar um pouquinho da história de Abraão, e é uma história um pouco meio doida, porque Deus fala ali, ele vem com a promessa, ele falando, benditos tu que ele seria bendito na terra, né? E que todas as famílias também seriam benditas nele por causa da sua fé, né? E tudo mais. E Deus faz essa promessa a ele, né? E ele é tido como o pai da fé, né? E o próprio Deus, ele dá esse título para o Abraão. Só que quando a gente olha a história do Abraão, pouco a gente vê fé nele. Era um homem velho, casado com uma mulher idosa, que era infértil. E toda a sua história era uma história que, primeiro, que ele não esperou a promessa de Deus, ele não teve fé, né? Ele pegou a serva, né? Ele aceitou a proposta da mulher dele, e aceitou, né, obviamente, e teve o Ismael.
ele mentiu, ele não teve confiança, né, no próprio Deus que ele poderia guardar. Mentiu com medo ali esqueci o nome dele. Mentiu dizendo que Sara não era a mulher dele, né? Então a gente tem assim várias falhas do Abraão, né, como um homem que não tinha essa riqueza de fé para ter esse título de o pai da fé. E aí ele finalmente tem Isaac. E aí ele descansa quando ele vê a promessa se cumprir. E só dessa forma, depois que ele vê Isaac, é como se fosse a simbologia, né, que Deus estava falando. Deus é realmente confiável porque ele cumpre a sua promessa. Mas Deus não estava fazendo isso pela fé de Abraão. Não tem nada a ver com a fé de Abraão. A história não é sobre ele, mas sim sobre quem Deus é, que ele é um Deus totalmente confiável. Por isso que Abraão é tido como o início desse enredo, para desfazer aquilo que aconteceu lá no início, que o objetivo de Deus é mostrar que ele é um Deus confiável e que é para a humanidade depender totalmente dele. Que foi o que aconteceu lá no início, foi que Eva e Adão não consideraram Deus um Deus confiável. Então a fé, ela é a confiança que a gente tem em Deus e nós e na sua santidade, no seu poder e viver dependente dele em tudo, né? Deus faz essa promessa que bendita será todas as nações da terra por causa da tua, né, por tua causa. Abraão sai do modo de desconfiar para o modo confiar, né? E aí a gente tem que entender que a verdadeira fé, ela não revela as virtudes do homem, mas as virtudes de Deus, né? Então não é sobre nós ou sobre aquilo que a gente acredita, ou Abraão nós somos benditos porque Abraão, ele aprendeu a confiar em Deus, né? E aí Deus, ele é totalmente confiável. E ele vai perpetuando isso na história, se mostrando isso na história. Aí, sim, a gente já falou da criação, da queda de Noé. Eu esqueci de citar uma coisa muito importante. Ali, depois de Noé, a gente teve a Torre de Babel, né? Lá em Gênesis 11, 4. E a gente ali pode entender, aí teve aquela separação das tribos, línguas, né? E a gente consegue entender que a humanidade, ela é incapaz de se regenerar, né? Ela é incapaz de fazer isso. Aí a gente vê em Gênesis 2 com Abraão, que Deus começa a lidar com a raiz do problema ali, ele começa a lidar realmente com a raiz do problema, que é essa falta de confiança e dependência do homem, né? E aí é repetido, aí que a gente vem lá em Novo Testamento, Mateus citando a genealogia. E Mateus, ele começa ali com a genealogia falando de Abraão e ligando Jesus a essa descendência. Então, a gente começa a fazer essa ligação toda, né? Da falta de desconfiança em Deus, falta de dependência de Deus, e ali Deus fazendo já começando a escrever esse enredo, né? De retorno e mostrando que o homem não consegue, é incapaz de se regenerar sozinho, né? Então, a gente começa a entender ali em Isaac que Deus é totalmente confiável e que confiar em Deus é a base da nossa vocação. Daí, então, em Isaac, Deus faz essa promessa e inicia-se agora um selo, né, de um povo, né, que a gente diz que hoje a gente conhece, que é Israel, né? Aí a gente conhece já a história do Isaac, do Jacó, né?
E assim Deus ele vai perpetuando a sua confiança. E a gente tem que entender que o objetivo de Deus na criação não é de algo só dele ou só uma relação entre eu e Deus, mas o objetivo é de formar um povo escolhido, um povo, né, remido. Então ele faz essa promessa a partir de Abraão, e aí começa-se a caminhada do povo escolhido, que a gente conhece como Israel. Eu acho que agora, Kéfera, você pode continuar. E fazer as ponderações também. Não, foi de Gênesis até Israel, ok. E tem muito conteúdo, né? A gente tá abreviando aqui, mas tá muito bom. Se não tem como. Tudo que você falou. Vamos lá. E aí, o que a Giane veio explicando é que o Senhor sempre tentava manter contato com o povo ou estabelecer ali aquele relacionamento, porque a real intenção de Deus era fazer a restauração de todo esse ambiente caído, que foi a queda ali no Éden. Ele queria restaurar todo esse ambiente e o povo, porque ele fez tudo isso para habitar junto com a gente. E, mais uma vez, ele tentou fazer isso através de Moisés. O que acontece? Veio ali toda a descendência de Jacó, teve Abraão, Isaac, Jacó no Egito. Da descendência de Jacó nasceu Moisés. Não era nem para ele estar vivo, porque a gente conhece a história que o rei fez matar todos os meninos e as parteiras deveriam manter apenas as meninas vivas. Só que a irmã de Moisés pegou ele, colocou no cestinho, colocou lá no riozinho, foi parar na filha do rei. Deixa eu ver, a filha do rei, gente, ela... A filha do faraó resgatou Moisés com o bebezinho e foi criar ele. E o que acontece? Moisés, crescendo ali em seu entendimento, teve um problema e aí precisou se ausentar. E aí eu vou correr um pouquinho com a história para frente, onde o Senhor se revela a Moisés no Monte Sinai e passa para ele instruções de que ele vai livrar o povo de Israel do domínio que tá, da opressão e do caos que está acontecendo no Egito. Ele está falando para Moisés que ele vai pegar esse povo e que vai resgatar Israel. Só que Israel já não estava mais, estava assim, a gente está sofrendo, mas vai sair daqui e vai para onde? E Moisés falando, não, o Senhor fez uma promessa lá em Abraão e ele vai dar para a gente uma terra prometida. A gente tem que seguir adiante. E aí ele foi conversar com o faraó, só que o faraó não queria fazer a liberação do povo. E ele falando, olha, meu Deus está te passando essa mensagem, eu estou te entregando essa profecia. Se você não liberar o povo, alguma coisa vai acontecer. E aí que as pragas começaram a vir. E teve a praga da rã, teve a praga do piolho, mataram os primogênitos, que foi uma das mais sérias, que foi a última, foi a morte de todos os primogênitos que não passaram sangue na porta. E aí que todo mundo ficou muito comovido, Moisés aproveitou e saiu toda essa galera do Egito, seguindo para a Terra Prometida. E toda vez que Moisés subia no Monte Sinai para conversar com o Senhor, ele recebia instruções e ele passava para o povo novamente. Então, ele ficava em comunhão, tem aqui até umas preparações de como Moisés fazia isso. Ele subia lá, ouvia a voz de Deus, descia e aconselhava o povo. Até então estava tudo bem, porque no deserto eles passaram bastante problemas. Encontraram água amarga, não tinham o que comer, e o Senhor foi dando os sinais dele, transformava a água amarga em doce, dava o que de comer de onde não tinha. Então o Senhor veio tentando, de uma forma muito sublime, fazer a restauração de todo esse povo. Foi aí que o Senhor deu para Moisés, a princípio, né, começou ali as primeiras leis, mas aí foram seguidas de várias. Você pegar no Pentateuco ali, de Êxodo até Números, tem diversas leis acerca de divórcio, de convivência, de como cobrar. Tem lei que a gente nem imagina aqui. Eu acabei descobrindo muitas delas através dessa apresentação aqui. E o que acontece? O Senhor passou para Moisés, a princípio, os 10 mandamentos. Ele desceu
passou para o povo os 10 mandamentos. Eu vou até ler aqui para vocês verem como o ser humano tem uma inclinação para o mal. Ou tem problema de memória mesmo, não tenho certeza. Gente, todo mundo aqui que é crente, vocês sabem onde estão os 10 mandamentos? Êxodo Isso. 20 e o Êxodo 33. Tá escrito É nos dois 20 lugares. mesmo, Deus abençoe. Amém. E aí, Êxodo 20 fala: Então Deus falou todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Foi a primeira lei que ele passou, nessa sequência de 10 leis nas tábuas. E aí ele vem falando sobre não fará para ti imagem nem escultura, não te encurvará a elas, não tomarás o nome do Senhor Deus em vão, não trabalhar no sábado, descansar no 7º dia, porque os 6 dias fez o homem, não matarás, não adulterarás. E aí, Moisés foi um belo dia conversar com o Senhor novamente para receber mais instruções, ele com as 2 tabuinhas na mão, enquanto o povo estava lá embaixo com Arão, estava sob a supervisão de Arão. E Moisés estava demorando. E nesse primeiro cenário, é a primeira vez que a gente vê que o Senhor está se aproximando do povo para tentar fazer uma restauração. Quando ele começa a passar todas as leis para o povo de Israel, é porque o Senhor, Deus, quer realizar essas leis apontando para o começo de uma nova criação. Ele está posicionando Israel para retomar a vocação humana que havia sido interrompida lá no Jardim do Éden. E ele demorou para voltar lá para baixo, e o povo começou a conversar entre eles. Ah, mas Moisés está demorando muito. A gente está ficando sem instrução, a gente precisa de alguém para nos guiar. Arão teve a maravilhosa ideia. Tá bom. E aí Arão teve a maravilhosa ideia de tirar os colares, brincos de ouro das mulheres, qualquer artefato que tivesse para derreter. E eles ali, junto com o povo, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro. Quando Moisés estava lá em cima com Deus, o Senhor ficou irado. E aí ele falou assim para Moisés: desce, porque lá embaixo o povo tá pecando, tá fazendo coisa errada. Por sinal, se todos vocês quiserem abrir a Bíblia lá em Êxodo 32... Quem tá com a Bíblia aberta aqui, me avisa. Que eu peço para ler. Fica legal participando, né? Qual é a parte? Tá bom. Lucas, pode ligar o áudio e aí ler do Êxodo 32, do verso 9 até o verso 13, por gentileza. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los como montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente. Arrepende-te quando há essa calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda essa terra que lhes prometi, e eles possuirão para sempre. Deus abençoe, Lucas. Esse Amém. é um diálogo com o Senhor furioso, querendo colocar a ira dele sobre o povo, porque o Senhor estava tentando fazer uma restauração. O povo agiu totalmente diferente sobre o que ele estava tentando explicar. E aí Moisés teve que suplicar, intercedendo pelo povo, e ainda olhou para Deus e falou assim: se lembra da promessa
Que não estava horrível não, Lucas. Foi boa sim, para com isso. Deus abençoe. E aí Moisés teve que interceder e suplicar pelo povo e falar para Deus: se lembra da promessa que você fez para Abraão, para Isaac e para Jacó, porque é a sua palavra. Como é que você vai se irar com todo esse povo? E aí ele disse mais, ele falou assim, que os egípcios iriam falar que tirou o povo do Egito para poder matar no deserto. E falou assim, teoricamente, Moisés falou, não vai pegar bem isso acontecer, deixa eu ir lá embaixo conversar com eles. E aí o verso 14 fala, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer do seu povo. E aí Moisés desceu para conversar com todo mundo. Quando Moisés desceu, ele ficou tão perplexo com tudo que ele encontrou que ele soltou as 2 tábuas e as tábuas se partiram no meio. As placas originais dos 10 mandamentos se quebraram ali no pé do monte, porque Moisés deixou elas caírem, ficou com raiva, e aí elas se partiram. E aí ele olha para Arão e fala, Arão, como é que tudo isso aconteceu quando eu não estava aqui? E Arão responde isso daqui para ele, olha. Então disse Arão, não acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. Arão disse que todo mundo já sabia, que ainda que o Senhor tente colocar na gente essa expectativa de cumprimento de lei, de restauração, tendo todo esse cuidado do ser humano, a nossa natureza é inclinada ao mal. Nada bom sai dentro da gente por vontade própria. Tanto é que todas as pessoas que estavam ali com Moisés não conseguiram ver a chegada até a terra prometida, porque eles foram desobedientes e passaram mais tempo peregrinando, passaram mais tempo no deserto, enfrentaram várias coisas, e quem foi conseguir realizar essa promessa com todos os outros povos foi Josué, que foi a próxima pessoa que ficou responsável aí pelo povo de Moisés. Agora, alguém tem alguma dúvida nessa parte do Sinai? Tá tranquilo. Tá bom. O Jeane, pode passar para o próximo? Pode. Aí, não, a gente vai dar continuidade. E aí, pegando agora essa fala da Kétura, né? Aí, então, o primeiro é como se fossem grandes exílios do povo de Deus. Eles saíram do Egito, Moisés veio, né? Teve toda essa problemática. E essa fala do Arão é o que que todo mundo sabe, né? E deveria, na verdade, saber, né? Ter essa consciência, né? Só que, assim, um outro momento que a gente chama um segundo exílio, né? Seria lá na Babilônia. Mas daqui até lá tem um caminho, né? E aí a gente vem ali, termina o Moisés ali, o povo chegando na Terra Prometida e tudo mais. E aí tem a parte dos juízes, né? E aí tem a história de Jefté, de Gideão, de Sansão, Débora, tudo lá na parte de juízes. Só que todos esses homens e mulheres, né, e tudo mais, no meio do povo, né, que Deus colocou juízes, né, também no meio do povo, instituiu, né, para criar essa ordem. Mas mesmo esses homens, né, e mulheres, eram mais, na verdade, para mostrar que não há justiça no homem pura, no caso, né? No homem não poderia confiar nele, né? E o Sansão, por exemplo, né, no caso dele, foi uma representatividade de que não era pelo homem, mas que mesmo o homem não se deleitando no Senhor, se desviando ou piscando seus olhos para o mundo, né, ao seu redor e namorando com o mundo, né, e a corrupção do mundo ao seu redor, Deus ainda não desistia do seu povo, né, ali com Sansão mesmo depois dele ter abandonado os princípios de Deus, né, da lei também, ele ainda continua se usando de Sansão, mas por promessa dele, porque ele é um Deus confiável. Então, o livro de Juízes, ele também vem para mostrar que Deus, ele é necessário, que não se deve se confiar na justiça humana, mas sim na misericórdia de Deus,
né? E que ele e sua misericórdia é confiável, sua fidelidade e a sua pessoa, né, é confiável. E aí, depois ali do livro do Juízes, ali no meio, né, vem a promessa, aí vem Samuel, né, como um filho da promessa, também um fruto dessa promessa que a própria Kétura, que a gente começou lá no início falando, né, de restituição, que começou lá no Jardim do Éden, né, dessa promessa. E aí, para cumprimento, nasce-se Samuel, também de uma pessoa que não tinha nada para a gente acreditar que ia nascer promessa nenhuma. Então, a gente vai começar a perceber que Deus ele começa a agir, mostrando em toda a sua história que ele é simplesmente confiável e que o homem não tem nada, né? Primeiro, dependência, que realmente você precisa para uma idosa que é infértil, né? E em toda a sua vida seria escória, né? Precisa ser dependente de Deus e que ele é confiável porque ele cumpre sua promessa. Então, ele prometeu e ele cumpre. Você não consegue, eu consigo. Eu sou confiável e eu sou fiel. E ele vai em toda a sua história repetindo isso. E aí, aí vem Davi, né? Como, primeiro, na verdade, na história de Israel não tinha nenhuma lei dizendo que Israel não poderia ter nenhum rei, né? Aí foi instituído Saul, né, no caso, que foi o primeiro rei de Israel. Mas Saul, com a mesma fala, né? Ele não foi correto diante de Deus e se desviou, né, no seu coração. E não era mais agradável a Deus nas suas atitudes. Mas aí Deus pega um menino que em nenhum momento almejou cargo algum, estava pastoreando no meio das ovelhas, que também não tinha nada aos olhos do homem, aos olhos da humanidade, valor em que se colocasse como rei de Israel, que era um povo escolhido por Deus, que era para simbolizar essa nova aliança, né, e tudo mais. Como é que um menino que está dentro do pasto tem todo esse peso para ser o rei, né, de Israel, povo escolhido de Deus, né? E é isso que Deus faz. Ele vai pegar as coisas loucas desse mundo para mostrar que ele é fiel e confiável. Então, Salomão, Deus faz promessa a Davi que ele ia ter um filho, né? E nasce Salomão. E é em Salomão que se cumpre a promessa e também os pedidos que Deus fez a Davi, né? Salomão, em todo o seu reino, ele primeiro, na sua vida ali, para reinar, ele sabe dessa responsabilidade, né? Ele foi criado ali sabendo disso, das promessas que Deus fez a Davi também. Ele, diante disso, falou com Deus: eu quero sabedoria, Senhor, de tamanha responsabilidade. Eu quero sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo, né? Mesmo que no meio do caminho Salomão acabou se caindo, né? Tropeçando no caminho, ele compreendeu que ele precisava de Deus, né? E precisava da sabedoria que viesse dele para poder regir toda essa promessa, né? Todo esse peso. E ali fez o templo, né? Ele construiu o templo. E o templo não é só bonito pelas coisas lindas, né? Pelo tamanho, pela riqueza, né, material que ele estava sendo construído. Mas a gente tem que perceber que esse templo era também uma representação daquilo que era para ser desde a criação do Éden, que o templo ele representa uma habitação, né? Então Deus ele está representando a todo momento que ele quer habitar, né? E ali construiu-se o templo, né?
que no caso, naquele tempo, onde era o lugar de adoração a Deus, né? Aí a gente tem a divisão ali depois, né? Do Reino Norte, no Reino Sul, né? E alguns reis, né? Algumas pessoas no Sul, que seria Israel, o Reino Sul. Aí tinha alguns reis que ainda assim que eram aprovados por Deus, como o rei Ezequias, o rei Josias. Mas ainda assim, né, no meio de tudo, a gente percebe, né, que há uma declinação do homem cada vez pior, né? E ali de Judá até a Babilônia é essa continuação da morte de Adão e Eva, né? E aí a gente vai ver ali de Juízes, aí vai vindo que é só esse declínio do homem, do padrão, o padrão do homem ele vai decaindo, e só há repetição em cima de repetição da rebeldia que aconteceu lá no primeiro casal. Né? Então, são vários ciclos iguais de representação da habitação de Deus, do que Deus quer, que o homem não consegue, e de novo, e de novo, e de novo. E só a declinação do padrão do homem. Kétra, pode começar. E aí, a gente tem todo esse percurso do... Ih, vamos cobrir, que eu tô me vendo 2 vezes ali, me deu até agonia. E a gente saiu do Velho Testamento e foi pro Novo Testamento. Isso, atualmente falando, tem muita gente, inclusive, que vai pro culto e fala, mas é muito difícil pregar Velho Testamento. Não, as pessoas só pegam de Mateus em diante. E se vai pro Velho Testamento, ou é para falar de Salmos, ou Provérbios, é porque a galera não consegue fazer a conexão, que a Jane falou bastante do Velho Testamento, de todas essas histórias do Velho Testamento com o Novo Testamento. Quando vem falar do nascimento de Jesus, Mateus já começa o evangelho dele citando toda a genealogia desde do passado. Então, ele cita 14 gerações, que é de Abraão até Davi, mais 14 gerações de Davi até o exílio da Babilônia, e mais 14 gerações do exílio até o nascimento de Cristo. Teve toda uma linhagem de pessoas e histórias envolvidas até o Senhor se manifestar. E na verdade, todo esse percurso de 14 gerações, mais 14 gerações, mais 14 gerações, são histórias de sofrimento, angústia e frustração, porque nenhum deles conseguiu alcançar até agora o que o Senhor havia proposto. Deus queria restaurar o cosmos e conseguir habitar com a gente, restaurar nosso relacionamento. Ninguém conseguiu fazer isso. E ele tentou primeiro com os israelitas, que foram as histórias que eu vim contando, que ele tentou através do Êxodo, passou todas as leis para Moisés, depois ele tentou continuar isso através de Jacó, só que aí quando Jacó já estava com todo mundo na Terra Prometida, eles começaram a se corromper pelas nações que estavam ali em volta da Terra Prometida. Depois ele tentou através dos reis restaurar essa aliança com o povo, que foi através de Davi, de Salomão, mas nenhum deles conseguiu viver plenamente a aliança deles com Deus. Eles não conseguiram restaurar isso. E aí a gente pode olhar para todo esse cenário e achar que a Terra não tem mais solução mesmo. Mas é bom a gente conseguir entender que somos frutos de vários fracassos ao longo dos anos para conseguir entender a obra redentora de Jesus. Porque quando Jesus chega e nasce, a gente não olha para ele e não resume a vida dele ele nasceu para morrer por mim e ponto. A gente vê que essa é uma promessa que foi feita lá para Abraão, para todos os povos que passaram, e a gente está falando até agora. Não é algo particular do século que a gente está. E em Romanos 3:9 fala que todos gentios, quer judeus, todos eles pecaram, estão destituídos da glória de Deus e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Através de nós nada aconteceria mesmo, a gente não tem capacidade para isso. Mas o Senhor veio e nasceu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas anotações, espera aí, gente. E o que acontece?
esses judeus, como eles sobreviveram até chegar no tempo ali de Jesus. Eles passaram por vários domínios. Eles passaram pelos persas, pelos gregos, passaram pelos ptolomeus, pelos macabeus, até chegar nos romanos, que é onde eles estavam. E se você fosse uma criança judia na época e vivesse nesse contexto, vendo todo o seu povo passou ao longo de anos, se o seu pai fosse alguém que passasse, e aqui eu estou falando que uma percepção que o livro traz, o Bernardo Shaw, ele fala para a gente imaginar como se a gente fosse uma criança judia naquela época e que se nós crescêssemos ouvindo nossos pais falando sobre o Messias que haveria de vir, a gente ia pegar toda essa angústia, essa tensão, e a gente ia transformar isso numa esperança do que os profetas anunciavam. Porque os profetas sempre apontavam para a vinda de alguém que seria o juízo de Israel. Que o juízo de Israel tinha um merecimento, só que Deus ia enviar um descendente através de Davi para conduzir as promessas a Abraão, para fazer o cumprimento real dessas promessas. Então, quando a gente olha de Gênesis a Apocalipse, que é o final, a gente olha, na verdade, e encontra uma história sobre uma fidelidade divina. Quer falar alguma coisa, Lucas? Não, desculpa. Não tem problema. E a gente encontra, na verdade, Gênesis Apocalipse, uma história sobre a fidelidade divina, porque o plano de habitar no cosmos ainda é real. E o Senhor precisou fazer isso, no caso Deus, através da vinda de Jesus. E o Israel saiu do Egito naquela época, mas o Egito não tinha saído do coração de Israel. E o exílio que eles tinham saído, na verdade, era uma realidade palpável entre os judeus, mesmo após a saída do cativeiro. Então, você se agarrar às promessas de todos os profetas que vinham falando sobre o Messias, era algo que trazia uma esperança para o dia de amanhã. Porque eles começavam a entender, os judeus, de que faziam parte de uma história, que era um povo selecionado, que existiam por algum motivo. Então, o nascimento de Jesus veio reafirmando todas essas promessas que foram feitas tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Ele é a parte que linka absolutamente tudo do Evangelho. É ele que passa a fazer sentido, porque essa obra não conseguiria ser feita por nós, e ele precisou vir para poder interceder por nós. Alguém tem alguma dúvida sobre o nascimento de Jesus? Tá ótimo, irmã Kétra. Eu só queria que você comentasse. Na verdade, nem comentar, citar novamente o que você falou logo no início. Você deu um insight muito bom. E acho que cabe bem agora nessa parte do nascimento de Jesus, dessa encarnação, que é quando, nessa metanarrativa que a gente tem, o próprio criador da história, ele entra na história, ele invade a história, né, para poder redimi-la, né, e dar significado a toda ela. Sim, eu tinha falado no início que a Bíblia é um arco narrativo que tem como personagem principal o próprio diretor, porque o verbo se encarnou na história. E da nossa percepção humana, parece muita loucura, porque todos os deuses que eram falados antigamente, nenhum deles se sujeitou a algo do tipo. Tanto é que Gênesis foi escrito dessa forma, a Giane até citou, e era para bater de frente com a escrita de que outros deuses também formavam as coisas dessa forma, e o Senhor ele fez absolutamente tudo diferente. Ele criou tudo, ele criou um vínculo com o homem, ele abençoava o homem. Infelizmente, a queda precisou acontecer e aconteceu. Ainda assim, ele foi atrás da gente, ele tentou fazer essa restauração através de Israel, tentou fazer a restauração através dos reis, não conseguiu, e aí precisou do nascimento de Jesus para tudo isso se concretizar. Mas ele veio e participou da história, e nenhum outro Deus, não existe nenhum outro relato de Deus que tenha feito isso. Amém. E aí, a gente vai recitar aqui, vou mostrar para vocês, eu quero que alguém já vá abrindo em João 11. Ai, que lindo. Alguém já vai abrindo em João 11, deixa tudo aí preparado.
E enquanto isso, a gente vai recitar aqui o Salmo 8. Vou recitar aqui para vocês, né? Para meio que arrematar até agora tudo isso que a gente tá falando. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo, ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu pusestes debaixo de seus pés todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Aqui o salmista está falando sobre toda a criação e como ele compreende isso aqui que a gente está falando, que Deus ele fez a habitação e quem é a gente para ele colocar. E aí a gente vai compreender quem somos nós em Cristo Jesus, que nós somos imagem e semelhança dele. E só por Cristo nós vamos conseguir adorar a Deus verdadeiramente, o Deus verdadeiro, porque até então a gente não estava mais conectado a Deus. E aí a gente tem o próprio Verbo, o Verbo se fez carne, em João 1, e o próprio João, ele começa a relatar o princípio de todas as coisas, né? Então, ele vai relatando o princípio, ele fala da criação e que o próprio Deus estava lá. Então, João, ele vai relatar a autoridade de Deus e como ele é criador de todas as coisas, ele é a palavra criadora, e essa palavra se encarnou. Mas, que nem a Kétura falou, é só para isso que Cristo veio? Qual o significado de tudo isso, né? Ao contrário do que realmente todos os deuses contam, né? Dizem que eles faziam, né? Que seria para exaltação. E o Deus Criador, ele se humilhou até a mais rebaixado dos seres, né? E ele foi até o mais profundo de toda a humilhação. Ele teve uma morte que simbolizava, naquele contexto, morte de cruz, uma vergonha, né? Seria uma maldição, maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Então, ele se humilhou, ele se fez por um pouco menor do que anjos, né? Então, mas ele foi coroado de glória e honra, que somos nós, né? Mas ele se fez como homem. E para que todo o poder fosse dado a ele, ele precisaria vencer uma coisa que ainda faltava, que era a morte. E aí o Bernardo Shaw, ele vai trazendo no seu capítulo a morte da morte, né? Que seria a última etapa para que Cristo ele tivesse reinado absoluto novamente sobre tudo, que é vencer aquilo que foi ocasionado lá no início no Jardim do Éden, né? Ele veio, aí, lembra que a gente falou de Babel, a gente veio Éden, queda, resultado da autossuficiência e da vida autônoma por parte, né, do homem para Deus, que é a consequência a morte. Em Cristo, ele vem restituir tudo isso. Mas para se cumprir isso, precisaria ter a ressurreição. Eu quero que alguém leia agora o capítulo que eu pedi. É todo o João 11? Não. Opa. Só até a parte, até para que crerem. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa.
Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo que depois, mesmo depois de morrer. Quem vive, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Tá até aqui? Continua? Tá bom, tá bom. E aí, Deus abençoe, Lucas. Amém. Só para relembrar um pouco da história, né? E lá no início, quando os discípulos eles anunciaram, né, sobre o Lázaro e que ele estava já morto, né, no caso. E aí ele falou que na verdade Lázaro só estava no sono, né? E eles acharam que era o sono, nosso sono que a gente tem, né, do homem. E quando ele relatou ali que aquela morte não era, que era para a glória de Deus, que era para eles crerem. E então, a partir dali, muitos creram, né, depois que Lázaro foi ressuscitado, e Cristo estava mostrando ali naquele milagre de Lázaro o motivo para o qual ele veio, para dar a vida àqueles, né, que foram condenados à morte por causa da sua desconfiança de Deus e falta de fidelidade a Deus, né? Então, ali, ainda Cristo, no início da sua missão ali no meio, né, ele estava mostrando a todo o povo, né, qual era o motivo que ele tinha vindo, né? Então, a ressurreição, ela tem como objetivo nós crermos, né? Porque não somente a vinda dele, mas sim a ressurreição, era impossível a gente crer e confiar totalmente nesse Deus, né? Então, a morte de Lázaro, ele aponta para o que Jesus Cristo veio fazer, e o objetivo principal, que é a morte, ela vem para simplesmente reforçar a glória de Deus, né? A morte de Lázaro foi para a glória de Deus. Então, a morte dele mesmo é para a glória de Deus, e a nossa morte também, no final de toda conta, sempre vai ser para a glória de Deus, como deveria ser, né? Mesmo em cima do erro do homem. Então, Cristo, ele veio também para reaver aquilo que tinha acontecido em Babel, né? Então, ele coloca Babel ao avesso. Então, aquilo que foi dividido, repartido, Cristo une nele, né? E nele foi colocado toda a plenitude. E não, então, Cristo, ele uniu tudo e todas as coisas. E na ressurreição, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Então, ele venceu aquela última coisa que ele precisaria vencer, né? Então, assim, ele agora tem autoridade no céu, né? Porque ele é o próprio Deus, mas ainda tinha algo que ele teria que vencer, que era a morte, né? E aí declara assim, né? Onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Onde está o seu poder? Porque aquele mesmo que subiu está ao céu, ele é o mesmo que desceu até o profundo e tem hoje a chave da vida e também da morte, né? Então, assim, Cristo, quando ele ressuscitou e todo o seu ministério, e quando ele, depois ali da ressurreição, ele tem os seus 70 discípulos, né? E ele vai repartindo a grande comissão, de 2 em 2, para que pregue o evangelho do reino, ele está dizendo que, primeiro, a ressurreição, ele veio para que a gente cresce em Deus e confiasse em Deus e conseguisse adorar verdadeiramente a Deus,
E o papel da igreja é de fazer discípulos, que é para anunciar aquilo que ele veio fazer, né? Então, seguir a Jesus é adorar a Deus verdadeiramente, e o nosso maior objetivo é fazer discípulos, né? É promulgar, né? É espalhar essa boa notícia. E a gente tem que entender que o objetivo, né, da formação de tudo, né, o objetivo principal é a formação de um povo. Então, a ressurreição, a morte de Cristo não é uma coisa entre eu, Jeane e Deus, ou Ketro e Deus, né, ou Lucas e Deus, mas é a formação de um povo, como inicialmente, né, multiplicar sobre toda a terra. Então, o objetivo dele é ter um povo, ter pessoas, né, que representem ele como imagem e semelhança, e da gente fazer discípulos. E aí, eu lembrei aqui, só fazendo um adendo, eu acho interessante também no meio do povo, quando a Keturah falou das gerações ali em Mateus, né? Foi uma coisa bem, bem legal, é que as gerações, quando a gente não liga muito, né, para o que está escrito na Bíblia, às vezes muitas pessoas pulam, né? Mas as gerações, elas vêm para reafirmar que Deus ele continua a abençoar as gerações e que ele continua sendo fiel em todo o tempo. Então é isso, toda vez que a gente lê uma geração, a gente vai lembrar da fidelidade de Deus em todo o tempo, em todos os anos. E aí, em consequência da ressurreição, a gente tem esse trecho que o Bernardo Shaw cita, que é o sepulcro vazio. Eu vou precisar de 2 seres humanos nesse momento. Eu sei que um vai ser o Lucas. Eu posso ficar consigo. Pode, Irlan, beleza. Beleza. Irlan, você pode abrir para mim, por gentileza, em Salmos 16, verso 10? Salmos 16? Isso. E o Lucas, por gentileza, abrir em Mateus capítulo 16, verso 21. Salmo 16, 10, né? Assim, do Lucas é Mateus 16, 21. É só um versículo de cada. Salmo 16, Eu vou ler um então. trecho aqui para você. Sim, pode ir. Perdão, Irlan. Tá bom. Tem um trecho da ressurreição ali em João 20, que a Giane até interpretou esses dias, foi sensacional, sobre o discípulo amado, e fala da ressurreição. E na versão de João foi dessa forma. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois correram, mas agora eu vou só falar. Os dois correram para chegar no túmulo, mas quem chegou lá primeiro foi João. João não teve coragem de entrar no túmulo e Simão foi lá, entrou no túmulo e falou: o Senhor não está aqui. E aí João entrou também, e no verso 9 de João 20, verso 9, fala assim: pois até então não haviam compreendido as escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E agora pode ler, Lã. Maravilha. Salmo 16, 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Deus Em abençoe. outras traduções diz que o teu santo não veja corrupção. Lucas, pode ler, por gentileza. Mateus 16, 21. Isso. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Deus abençoe, Lucas. E é engraçado como
a gente está falando aqui da ressurreição do Senhor e a gente consegue encontrar lá em Salmos, quando Davi está falando, a explicação já da ressurreição de Cristo. Ele já estava falando lá em Salmos, que foi uma coisa um tanto distante para chegar até em Mateus e no nascimento do Senhor, na morte de Cristo, na ressurreição dele. E João, Pedro, que era Simão, todo mundo andava com ele há tanto tempo. E a gente pode perceber no verso 9 de João 20 que eles ficaram surpresos quando não encontraram Jesus lá. E foi até uma reação engraçada que eu li, porque eu falei, gente, estava vendo milagre o tempo todo. Ele mesmo ressuscitou o Lázaro, ressuscitou uma galera. E aí, quando o Senhor ressuscitou, todo mundo falou, não é possível. Porque aqui está falando, a Bíblia, na verdade, deixa claro que as pessoas que estavam andando com ele não tinham compreendido as escrituras de uma forma que levassem eles a entender que a ressurreição aconteceria. E aí, qual informação nós temos? A gente tem de Mateus 1, a genealogia, que veio contando tudo, e a gente tem, como a Giane citou, a grande comissão, em Mateus 28. Inclusive, se alguém quiser ler, o Marco só tocou guitarra hoje. Você não quer ler uns 5 versinhos, Marco? Um negócio rapidinho. Se bem que tem várias meninas também, a Thalita Araújo, que não falou nada, tem a Alexa. É isso, eu queria dar oportunidade para Deus o abençoe, pessoal Marcos, você aí. tá certo. Thalita, você tá aí ainda? Oi. Você tá com a Bíblia Não, por mas eu perto, não- Thalita? Hã? Tá com a Bíblia por perto? Não, normalmente não, porque eu vim pra minha cama aqui. Judieira. Tá bom. A Emily, qual capítulo? É Mateus 28, verso 16. Ai, Alexa também, agora todo mundo. Deixa a Emily, aí a Alexa pode entrar no próximo. Tá fazendo a fila, né? Então vai a Emily agora. Fala o capítulo, me escuta, gente? É Mateus 28, verso 16. Só o 16, né? Isso. Ah, o 16 ao 20. Tá certo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Deus abençoe, Emily. E aí, o que a gente enxerga através, exatamente é o que o Lucas disse, é o nosso chamado. Através do sepulcro vazio. O Bernardo Shaw, que é o escritor desse livro, ele faz uma comparação, dizendo que existem 2 tipos de trabalho. Existe o trabalho para a igreja e o trabalho da igreja. O que seria um trabalho para a igreja? Seria as atividades institucionais, a administrativa, um porteiro, uma irmã da limpeza, são coisas que você pode ajudar a sua comunidade local. Mas existe o trabalho da igreja. E o trabalho da igreja é essa missão que o Senhor deu aos discípulos. Tanto é que o Senhor não deixou um material complexo de como você fazer um discipulado, de como você criar vários discípulos, de como você apresentar a palavra em determinados temas, e aí tem que seguir dessa forma. Ele só falou, preguem a minha palavra, façam discípulos em meu nome e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para muitos, você como cristão ali convivendo dentro de uma comunidade há muito tempo, quando não entende essa metanarrativa que a gente está conversando, eles resumem a morte de Cristo em Jesus morreu por mim, e isso me dá um mecanismo de alívio na consciência, porque eu sei que eu vou viver no céu. Quando, na verdade, não é que a gente precisa pagar um preço para poder chegar no céu, porque as nossas obras, elas não valem de nada, são trapos de imundícias. Mas a gente tem que sempre entender e lembrar que a gente possui um chamado, existe um trabalho para a gente fazer. A gente não vai esperar de pernas para o ar, a gente não vai esperar de braços cruzados, a gente tem sim que ter esperança, a gente tem que estar preparado o tempo todo, estar se preparando para a volta do Messias, mas a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que estar anunciando essa maravilha para outras pessoas, porque seria egoísmo da nossa parte a gente conhecer algo tão bom
e não passar isso adiante? Como é que a gente conhece um evangelho que é capaz de transformar vida, pessoas, mente, coração, e não faz com que isso seja divulgado para mais pessoas? Tem um adendo aqui. Eu participei de uma apresentação de uma clínica e eles falaram para a gente que 70% dos casos de melhora dessa clínica de reabilitação só aconteciam através das visitas que recebiam de igrejas, porque a única coisa capaz de mudar a mente e a atitude de um ser humano, tipo, renovar de fato a pessoa, é o evangelho. Eu falei, meu Deus, mas é uma porcentagem altíssima. Que outro livro tem esse poder? E ele traz essa reflexão para a gente, que do sepulcro vazio ficou em nós a responsabilidade de anunciar o evangelho. Porque eu sei que parece muito doido, gente, porque o livro faz essas analogias e vai lá para o presente, aí ele volta para o passado, mas agora ele está, nesse trecho do livro, ele quis deixar claro que o Messias inaugurou o reino de Deus, representando a humanidade perfeitamente, não apenas em vida, mas na morte também, e deixou claro para a gente que o trabalho da igreja agora é anunciar o evangelho, porque a promessa que foi feita lá em Abraão tem que se cumprir. Quando ele fala para a gente dessa nossa missão que a gente tem que anunciar, é porque lá em Abraão ele prometeu um povo numeroso que eram de várias nações e tribos diferentes. E quando Deus está falando lá com Abraão, com Moisés, com Israel, ele não está fechando a estrutura aqui organizacional só nessa galera. Ele está falando isso, mas o Senhor já estava se comprometendo e tendo em vista todas as outras famílias da terra. Porque em Apocalipse 7, João cita que tem uma grande multidão de todas as nações, tribos, línguas diante do trono adorando o Senhor. Então, quando a gente olha lá para frente, isso traz uma sensação para a gente de dever cumprido. Porque é a revelação dos últimos dias. E a gente vem desde Gênesis, quando o Senhor fala com Abraão que existiria um povo numeroso, que seriam de várias nações, ele seria pai de muitos. E aí, quando a gente olha para o final da história, que a gente entende onde a gente está, a gente olha para o Apocalipse. E João revela para nós que existe um povo de muitas nações e tribos que estão louvando ao Senhor. E é dessa história que nós fazemos parte. É dessa história aqui que a gente está contando, está vivendo o presente e já sabe o que vai acontecer no final. Então, isso é surreal. Amém, amém. Gente, alguém tem alguma pergunta? A gente já está caminhando aqui para o fim, literalmente. A gente chegou de Gênesis Apocalipse, eu nem tô acreditando. E no fim, a gente vai falar do fim, então. Literalmente. O momento é agora. Acho que ninguém tem pergunta. Por sinal, pai, eu preciso agradecer lá no início da criação do mundo, porque foi uma imagem meio adventista e no final vai aparecer de testemunho de Jeová. Quer ver? Ó? Eu tenho que agradecer as pessoas que colocaram essas imagens na internet. Eu recebi esses catálogos na mão. Eu não vou julgar. Eles são os únicos que fazem imagem dos fins dos tempos. Os únicos. Mas assim, agora vai vir a esquizofrenia aqui. Alguns vão dizer, será que eu acredito nisso agora ou não? Então vamos ver. Quem vai começar a ler? Vamos lá. Alguém que ainda mais... Gente, e tem a Luísa. Oh, glória, aleluia. Samuel apareceu. Por favor, alguém lê. Pronto, Samuel pode ler, por favor. E... quem mais? Samuel e Luiz, acho que já acabou, não? Dá pra gente dividir ali. Gente, tem a Sara. Pronto, a Luísa vai começar. Daqui até lá. Do 1 ao 4, né? Capítulo Isso. 21. Uhum. Pronto, vou começar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, vi a santa cidade, a nova Jerusalém,
que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Do 9. 9 ao 11, né? Uhum. E veio um dos... Ai, meu Deus. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças. Esse, né? Ai. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Qual é o final? Aqui. Do 21, 22 até o 26. Não, 27. Ainda no capítulo 21, né? Isso, do versículo 22 ao 27. Pronto. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandeçam, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E todas as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém, gente. Não dá nem vontade de falar depois agora. Já tem a resposta de tudo, não tem como responder. Sim, é o único enredo que verdadeiramente tem um final feliz. Esse final feliz, eu acho que começa pegando a fala da Kétura, Hollywood não tem. Diferente do que a gente imagina, e tem hoje o auge da maioria dos cristãos, acha que o auge da história é o arrebatamento, em que Cristo vai voltar, né, e vai tirar a igreja daqui da terra, e ver aqui a terra, a humanidade e tudo aquilo que Deus criou como algo impuro, né? Mas a gente volta lá na história da criação, que tudo que Deus fez, ele disse que era bom. E ele falou que o homem também era bom. E se tem uma coisa que Deus é fiel, é a sua palavra. E a gente vê em toda a história que ele é um Deus que regenera. E ele é fiel à sua palavra. E se tudo começou bom, vai terminar bom. Ele não vai voltar atrás. Então, essa história diferente que a gente não entende. E a gente entende aqui, lá no início, quando a gente leu aqui, no versículo 10, né? E ele me conduziu no espírito à parte alta, a uma alta montanha, e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha, algo diferente que a gente pensa que a gente vai subir. Esse Deus, ele vai restaurar essa cidade santa, Jerusalém, que desce do céu. E aí a gente vai lá nos últimos versículos que a gente leu. Contudo, eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu santuário. O nosso templo de adoração e lugar de adoração é o próprio Deus. A cidade também não necessita de sol, nem da lua para que brilhem sobre ela, pois a plena glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é o seu candelabro.
as nações andarão sob a luz dessa cidade. O objetivo de Deus não é eu, Jeane, só Kétura, é de uma nação. E os reis da terra lhe trarão as suas riquezas. Os seus portais estarão continuamente abertos e nada vai impedir. Nada, não vai ter porta fechada. A gente não vai precisar estar adorando, fechando, porque vai incomodar ninguém. Todos os dias abertos, e ali não haverá noite. A glória e a honra de todas as nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará qualquer coisa impura que aconteceu lá no Éden, tampouco alguém que pratique ações vergonhosas ou mentirosas. Tudo vai ser restituído, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida, desde lá do Éden, antes da criação. O livro da vida do Cordeiro. Então, não é sobre nós, a história, não é sobre Irlã, não é sobre o que Deus que vai me redimir somente na água do batismo, mas é sobre uma nação, ele tem um objetivo, e que a gente saia hoje aqui com a nossa mente voltada para o objetivo principal da nossa vocação, da vocação da humanidade, que é a confiança em Deus, ou seja, a nossa vocação maior é a fé, e essa, como a gente já aprendeu, não depende de nós. A fé não fala dos nossos atributos ou virtudes, mas fala de um Deus que ele é totalmente confiável e totalmente fiel. Eu não tenho mais nada para falar, se aqui alguém quiser falar. Deus abençoe, que a gente possa ser renovado com essa narrativa, esse enredo, né, que nós somos incluídos. E entender o que a gente significa. Imagem e semelhança. Glória de Deus, né? Então a gente tem esse objetivo. Né? Amém, Deus abençoe todos.